Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono nesse canal sobre legislação específica para concursos. E neste momento nós iremos dar início à nossa primeira aula para o concurso da Câmara Municipal de Bebedouro, no estado de São Paulo. Então, como vocês já sabem, né, nesse concurso vem cobrando aí, o edital vem cobrando algumas legislações municipais, dentre elas o regimento interno da Câmara Municipal, que é inclusive uma das principais leis da Câmara Municipal, por que não dizer a principal lei da Câmara Municipal. Então, é importante vocês debruçarem sobre o estudo desta lei. Mas antes de iniciar a aula, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal e possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando seu like, seu comentário e compartilhando com um amigo, certo? Então vamos já iniciar com a leitura do artigo 2º do Regimento Interno, que vai trazer as funções da Câmara Municipal. Esse assunto é um assunto importantíssimo, né, que provavelmente será cobrado, as bancas adoram cobrar nas provas de concurso de Câmara, que são as funções da Câmara Municipal. Então, quais são essas funções? Nós temos aqui, em primeiro lugar, a função legislativa, depois vamos ter a função de fiscalização financeira, a função de controle externo e a função julgadora e também a função de gestão interna. Então, em tese, teremos aí pelo menos 5 funções que são da Câmara Municipal do Bebedouro, tá certo? Então, o que cada uma dessas funções quer dizer? A função legislativa está prevista no artigo 2º do regimento e, como o próprio artigo já traz, consiste na elaboração das seguintes leis. Em outras palavras, função legislativa vem de legislar. Legislar é elaborar leis. E esta função, inclusive, é a função, podemos dizer assim, principal da Câmara Municipal. Porque a função principal dos vereadores é elaborar leis. É por isso que é o poder legislativo. A Câmara Municipal é o poder legislativo municipal, porque a sua função, digamos, típica é a função de elaborar leis, certo? Temos outras funções, como a gente vai ver nessas 5 que nós citamos agora há pouco, que elas não são consideradas funções típicas, mas funções atípicas, mas também fazem parte desse leque de funções da Câmara. Então, a função legislativa consiste na elaboração de leis e essas leis, elas se encaixam nesses tipos aqui que nós temos aqui embaixo. Emendas à lei orgânica municipal, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções, tá certo? Então, preste atenção porque o texto do artigo 2º, ele vem de forma taxativa, né, trazendo aí os tipos de leis, né, e pode ser que o legislador queira se aproveitar dessa situação e colocar e inserir outra lei que não está prevista, né, nesse artigo aí, e que também não está prevista no decorrer do regimento ou da lei orgânica, porque esse tópico de processo legislativo, elaboração de leis, vem previsto tanto no regimento quanto na lei orgânica do município. Então, o que seriam, né, essas leis? De forma rápida aqui a gente vai comentar, porque o objetivo não é comentar essas leis, porque tem uma aula, um tópico próprio só para isso, que é, como eu já falei, o processo legislativo. Então, emendas à lei orgânica, a lei orgânica municipal, ela é a lei principal
do município, ela é a lei máxima do município e funciona como uma espécie de constituição municipal. É importante enfatizar que não existe, né, Constituição municipal. Existe apenas Constituição estadual, aliás, Constituição federal primeiro, que é a Constituição Federal de 1988, que até agora aqui é vigente, né? E depois existe a Constituição estadual, que nesse caso é a Constituição do Estado de São Paulo, e não há previsão na Constituição Federal de Constituição Municipal, mas sim de uma lei orgânica. Mas quando você vai estudar, né, ler a lei orgânica municipal, você percebe que ela funciona basicamente como uma Constituição Municipal, até porque muitos dos seus dispositivos são meras repetições daquilo que está na Constituição Federal ou na Constituição estadual, tá certo? Então, a Lei Orgânica Municipal funciona como uma espécie de Constituição Municipal. Aí, para que exista, ou para que ocorra uma mudança, alteração na Lei Orgânica do município, é necessário que seja feito por meio da chamada emenda, tá certo? Mais na frente, na parte de processo legislativo, a gente vai ver essa questão também de emendas, o que é uma emenda e quais são os tipos de emendas, ok? Então, vai emendar, vai fazer alterações na lei orgânica do município, né? Acrescentando ou revogando determinado dispositivo da lei orgânica. Em seguida, temos as leis complementares, que são aquelas leis que vão tratar de assuntos que diz respeito ao interesse local do município e que ainda não são tratados de forma abrangente por leis federais ou leis estaduais. Então é necessário uma disposição do próprio município para complementar aquele assunto, ok? Ou na própria lei orgânica não vem trazendo, então é feita uma lei, se é criada uma lei para tratar sobre aquele assunto. Então esse é o objetivo da lei complementar. As leis ordinárias são as leis do próprio município, tá certo? São as leis municipais, que não têm essa função de complementar, como o próprio nome já diz, assuntos de outras leis que requer uma complementação. Então, essas são as leis ordinárias, que são as próprias leis municipais, que não tratam de assunto de complementação de outras leis. Depois, em seguida, vem os decretos legislativos, que esses são de forma mais específica da Câmara Municipal, a própria Câmara Municipal que emite esses decretos legislativos, quando a própria Câmara ela aprova determinada lei, geralmente leis que tratam sobre assuntos da Câmara, né? Assuntos internos, tá certo? E por último tem as resoluções, que tem um caráter mais infralegal, né? Abaixo das leis, e que trata mais de coisas internas também da Câmara Municipal, tá certo? Então, são esses tipos de legislações ou de leis que são objeto da função legislativa, certo? Seguindo aqui, nós temos que estas normas podem tratar de quaisquer matérias de competência do município. Claro, todas elas sempre vai tratar de assuntos do interesse do município. Em seguida, nós vamos ter a função de fiscalização financeira. Artigo 3º do regimento interno. Então, o que é que essa função implica? No exercício do controle da administração local, quanto aí vem execução orçamentária, julgamento das contas do prefeito, julgamento das contas da própria Câmara, e a realização com auxílio
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, a Câmara ela possui essa função também de fiscalização. Os próprios vereadores, né, eles também, às vezes, até eles mesmos falando, citam que eles têm a função de fiscalizar o poder executivo, né? Então, nesse caso, eis aí uma função da Câmara que é de fiscalização. Nesse caso, fiscalização desses itens que vocês estão vendo aí, que é execução orçamentária, ou seja, como o orçamento do município ele está sendo executado. Então, nós sabemos que o município, e a gente vai ver isso quando estudar as competências privativas do município lá na lei orgânica, tá certo? E aí eu já estou deixando um gancho aqui para vocês dar uma carreira lá na lei orgânica do município de Bebedouro e verem lá o tópico que são competências privativas ou exclusivas do município de Bebedouro. Vocês vão ver, dentre as competências do município, tratar sobre as leis orçamentárias, sobre o orçamento do município. Então, dentre essa questão do orçamento do município está as despesas, ou estão, né, as despesas do município, que são os gastos, e as receitas, que é tudo aquilo que entra nos cofres do município. Então, o poder legislativo, a Câmara, ela vai fiscalizar se estão sendo cumpridas, por exemplo, aquilo que está proposto nas leis orçamentárias, como a LDO, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que são as leis onde se coloca as metas de gastos do município. Se está tudo que está sendo gasto está dentro do previsto nas leis orçamentárias, ou se está sendo ultrapassado aquilo que está previsto na lei orçamentária. Então, tudo isso vai ser observado por meio dos vereadores, dos fiscais que representam a Câmara Municipal. Julgamento das contas do prefeito, certo? Ou seja, os gastos também do prefeito, né? Aquilo que ele gasta vai ser observado também, né? Ver se está dentro dos padrões, das metas previstas nas leis orçamentárias. Julgamento das contas da própria Câmara também deve estar previsto, né? E, por último, existe uma função que mais na frente a gente vai ver também, que é a função de controle externo, né? E a Câmara, ela atua, né, com o auxílio do Tribunal de Contas, como o Tribunal de Contas, ele também fiscaliza, nesse sentido, as contas dos municípios, né, e julga as contas dos municípios. Então, a Câmara também exerce esse papel com auxílio do Tribunal de Contas, ok? Nós temos aqui competências relacionadas que eu coloquei aqui e que já deixo uma dica aí para vocês estudarem dessa forma quando se trata das funções da Câmara Municipal, sempre observando nas competências no decorrer do regimento que tem uma relação com determinada função. Então, no artigo 59, por exemplo, existe a competência discutir e votar orçamento anual, lei de diretrizes orçamentárias e plano plurianual. Foi tudo que eu acabei de falar aqui, né? Julgar as contas do município, autorizar operações de créditos e empréstimos e autorizar a abertura de créditos adicionais. Então, todas essas competências que estão lá, previstas no artigo 59 do regimento, elas dizem respeito à função de fiscalização financeira da Câmara. Então, o papel que você deve fazer na hora que você deve estar estudando é relacionar determinadas funções com determinadas competências que estão no decorrer do regimento, ok? Seguindo agora, temos em terceiro lugar a função de controle externo, que eu acabei de falar. Antes de comentarmos, né,
Aí a gente faz a seguinte pergunta: o que é essa função de controle externo? Primeiro, esse nome controle externo, né? Se existe controle externo, é porque também existe controle interno. Se existe controle, no caso, vai controlar o quê? Então, primeiro, vai controlar o outro poder, né? Porque no âmbito municipal só existe a previsão de apenas dois poderes como classificados como municipal. Isso não significa que não há existência do terceiro poder, que é o poder judiciário, a existência não, a atuação dele no âmbito municipal. No caso, dentro, né? Eu quero dizer assim, dentro do município. Mas quando você vai ler a lei orgânica do município de Bebedouro e qualquer outra lei orgânica, que nesse sentido todas são iguais, só existem dois poderes no município, que é poder executivo e legislativo. Então, nesse caso, um poder vai controlar o outro, tá certo? Um poder vai meio que contribuir para o outro, fiscalizando o outro. Então, o poder legislativo funciona como um controle externo. Externo porque está fora. Como ele não é o próprio poder executivo, claro, ele é o legislativo, então ele está fora. Então é por isso que é externo. Ele fiscaliza de fora. Fiscaliza quem? O poder executivo. Entendido? Então, ele vai observar como está sendo a atuação. Veja que o que diferencia essa função de controle externo para a função de fiscalização financeira é que na função de fiscalização financeira se fiscaliza apenas ou exclusivamente as contas, a questão financeira, a execução orçamentária. Nessa função de controle externo se fiscaliza mais, aliás, se fiscaliza todo o restante, né? Nesse caso, a execução do mandato, no geral, como está sendo executado, se está dentro dos princípios, dos padrões da lei, né? Então, aqui tem vigilância dos negócios do executivo sob os princípios. Quais são os princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são os mesmos princípios, né? Como se trata da administração pública, então são os mesmos princípios da Constituição Federal, artigo 37, tá certo? Artigo 37 da Constituição Federal, que prevê a sigla LIMP, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o tribunal, aliás, a Câmara Municipal, ela vai observar se o Executivo está dentro desses 5 padrões ou desses 5 princípios, né? Legalidade, se ele está atuando conforme a lei, se está de acordo com a lei ou se está se distanciando da lei, infringindo a lei em determinadas situações. Como se sabe, nos municípios, né, mais afastados, geralmente muitos chefes de executivo cometem muitos deslizes, né, porque às vezes querem fazer tudo da sua forma, do seu jeito, e se esquece que existem leis que regulam a sua atuação, certo? Então, legalidade é isso, se está de acordo com a lei. De uma forma breve aqui, né? Claro que eu não vou me aprofundar, né, no princípio da legalidade, mas, em tese, regra geral é isso. Segundo lugar, impessoalidade, próprio nome já diz, né? Vem de impessoal e aí é um prefixo negativo, então vai ser tudo aquilo que não é pessoal. O chefe do Poder Executivo deve ter cuidado ao gerir o município de não tentar fazer coisas com objetivos pessoais, mas sim com objetivos de beneficiar o interesse público
o interesse comum, o interesse coletivo, certo? Então deve ser a preocupação. Em terceiro lugar, temos a moralidade, que em outras palavras é honestidade ou probidade, ou seja, ele deve fazer as coisas dentro do município, observando, né, a honestidade, a boa-fé e nunca tentando desviar, né, verbas, desviar bens do município, esconder, enfim, prejudicar o erário público. Então é por isso que existe aí a lei de improbidade administrativa, que é a lei 8429, né, de /92, que trata sobre os atos de improbidade administrativa que todos os agentes públicos devem observar. E caso seja enquadrado em prejuízo ao erário, dano ao erário ou violação de princípios da administração pública ou outros atos, né, de improbidade administrativa, ele pode ter várias sanções que essa lei vem prevendo, certo? Em seguida, nós temos a publicidade, que nada mais é do que tornar público tudo aquilo que é feito, porque, como o próprio nome já disse, aquilo que é feito é para o povo, para o público, tudo ali é público. Então, se é público, então todo mundo precisa saber do que é feito dentro da administração pública. E aí existe uma lei também que trata sobre esse tema, que é a lei 12527 de 2012, ou é de 2011, que é a lei de acesso à informação, tá certo? Então, essa lei ela vai trazer várias disposições sobre o direito à informação, à publicidade, e esse tópico também vem trazendo essa questão lá, esse assunto, né, de publicidade vem sendo trazido também pelo artigo 37 da Constituição e o parágrafo único, que trata da publicidade, quando ela deve ter apenas caráter educativo e informativo, quando é feito no âmbito da administração pública, seja estadual, estadual ou municipal. Então, quando é feita determinada publicidade, o prefeito, por exemplo, ele deve ter cuidado se aquela publicidade ela está apenas informando ou educando, ou se está trazendo a atenção de todos para a sua imagem pessoal, certo? Então, o que se faz dentro do município deve ser feito com objetivo apenas informativo e educativo, e não de cada vez mais promover a imagem da pessoa, né? Já teve vários casos aí de prefeitos que fizeram publicidades e que depois o Tribunal de Contas, o Ministério Público bateu em cima, então teve que tirar do ar, porque só a pessoa que aparecia naquela determinada publicidade e, enfim, mostrando a sua imagem, promovendo a sua imagem, e não trazendo alguma edificação, né, para o município. Em último lugar, temos a eficiência política administrativa, que aqui veio com esse tema, mas nada mais é do que eficiência também, lá do artigo 37 da Constituição, que nada mais é do que fazer, né, praticar atos dentro do município que visem tanto a rapidez, né, a celeridade, quanto fazer algo em menos tempo possível e com menos gasto, tá certo? Com menos prejuízo, que às vezes o prejuízo que se traz em determinada obra, por exemplo, que se faz, ela faz com que o município ele não tenha eficiência. Não foi eficiente, mas o ato foi praticado, sim, mas não houve eficiência porque o prejuízo que ele deixou foi grande demais. Então, trata tanto, quando a gente pensa em eficiência, a gente pensa tanto em celeridade e menos prejuízo, ok? Então, inclui tomada de medidas saneadoras quando necessário. Aí vem o artigo 59, mais uma vez, atrelado a essa função, que é convocar secretários municipais para prestar esclarecimento.
aí entra mais na questão da publicidade, não é isso? Criar comissões de inquérito, fala da moralidade, né? Solicitar informações ao prefeito, também publicidade, fiscalizar atos da administração direta e indireta. Então, traz mais, se relaciona mais com a questão da moralidade, ok? Em quarto lugar, temos a função julgadora, no artigo 5º, que nada mais é do que julgar o prefeito e vereadores quando cometerem infrações político-administrativas no exercício das funções. Então, veja que não é julgar as contas do prefeito. Aí já se aplica aos atos, né? Nesse caso, entendidos como atos infracionais. É interessante observar que quando a Câmara julga, né? Veja que, como eu falei no início, é uma função atípica. A função típica da Câmara Municipal é a primeira que eu falei, que é a função legislativa. É a principal dela, que é legislar. Mas, nessas situações previstas em lei e regimento, ela pode julgar, né? Julgar tanto o prefeito como o vice-prefeito e também os vereadores quando cometerem infrações político-administrativas. Observe que é político-administrativas. Crimes, né, que é outra situação, não são julgados pelos próprios vereadores, tá certo? Pela Câmara Municipal. Crimes, aí você pode, no caso, os vereadores podem concluir o inquérito administrativo e caso seja observado, averiguado algum crime, eles vão representar isso perante o Ministério Público, e aí o Ministério Público oferece uma denúncia à Justiça e aí se faz o julgamento, né, o processo do crime. Agora, quando é infração, que aí você pode até perguntar qual é a diferença então? A diferença é que crime está previsto no Código Penal. Então, o que estiver previsto no Código Penal ou nas leis extravagantes, que são chamadas leis extravagantes, que são as leis criminais, que não estão no Código Penal, mas também tem crimes lá. Então, em um desses dois diplomas, Código Penal ou leis criminais, quem julga é a Justiça Criminal. Quando são infrações que estão previstas no regimento interno da Câmara ou na lei orgânica da Câmara Municipal, aliás, na lei orgânica municipal, quem julga são os vereadores, certo? Então, a diferença é essa, é que é onde está previsto. Se está previsto no Código Penal e lei criminal, quem julga é a Justiça Criminal. Se está previsto no regimento interno, quem julga são os vereadores. Então, temos aqui competência relacionada, artigo 59, processar e julgar vereadores, declarar perda de mandato, tá vendo? E criar comissões processantes. Então, são as competências que têm a ver com essa função. Por último, temos a função de gestão interna, artigo 6º, que tem a ver com disciplina regimental de suas atividades, estruturação e administração de serviços auxiliares, organização interna da casa, certo? Então, é mais uma função atípica da Câmara Municipal que em outros regimentos de outros municípios vem com o nome de função administrativa. Ou seja, é a função de organização. Então, quem organiza a Câmara Municipal? A própria Câmara Municipal, no exercício da sua função administrativa ou, como o nome vem dizendo aí, gestão interna. Então, ela vai disciplinar as atividades. O que é disciplinar? É dizer como vão ser feitas as atividades. E onde está isso? No próprio regimento interno que nós estamos estudando. No próprio regimento vem disciplinando as atividades internas da Câmara. Estruturação e administração dos serviços auxiliares, também no regimento interno da Câmara. E organização interna, como funciona as sessões, quais são os horários, quais são os dias, quem pode falar, quem não pode falar, o que vai ser julgado, o que não vai ser julgado, questão de quórum, maioria absoluta, maioria simples, 2/3, que é a maioria qualificada, e assim vai. Tudo isso é a função de gestão interna
e que já estão previstas, né, todas essas questões no regimento interno. Então, artigo 45, para complementar, elaborar regimento interno, dispor sobre a organização e funcionamento, criar, transformar e extinguir cargos e funções, que entra aí também a questão de concurso público, tá certo? Quem tem competência para abrir concurso público para preencher o quadro de pessoal da Câmara é a própria Câmara, no exercício da sua função de gestão interna ou de função administrativa. Fixar a remuneração de vereadores, aliás, dos servidores, e autorizar a utilização do recinto da Câmara. Tudo isso é a função de gestão interna, ok? Então, a Câmara exerce todas essas funções de forma independente, como órgão do Poder Legislativo local. Suas funções são exercidas através do plenário, né, que é o órgão deliberativo, ou da mesa diretora, que é o órgão diretivo, das comissões, que são os órgãos técnicos, e dos vereadores, que são os agentes políticos, ok? Deixa eu ver mais aqui. A gente vai pular essa explicaçãozinha aqui, que é coisinha, não é nada demais, né? Relevante. E vamos já para as questões. Muito bem, pessoal. Então vamos para a primeira questão, que diz o seguinte: sobre a função legislativa da Câmara Municipal, conforme o artigo 2º do Regimento Interno, assinale a alternativa incorreta. Então, letra A diz que essa função, né, inclui a elaboração de emendas à lei orgânica municipal. Então, até aí está correto. B, compreende a elaboração de decretos legislativos, certo? C, abrange apenas a elaboração de leis ordinárias e complementares. Então, veja que aqui já inclui essa expressão apenas, né? E D, contempla a elaboração de resoluções sobre matérias de competência do município. E a letra E, e D, contempla a elaboração de resoluções sobre matérias de competência do município. Então, aqui está mais assim, pendendo, né, para o lado correto, é a letra C, porque diz apenas as leis ordinárias e complementares, quando na verdade são leis ordinárias, complementares, são também emendas, né, à lei orgânica, decretos legislativos e resoluções, certo? Então a letra C é a incorreta, como diz o comentário da questão. Não se limita apenas à elaboração de leis ordinárias e complementares, inclui emendas à lei orgânica, decreto legislativo e resolução sobre qualquer matéria do município. Segunda questão, diz que a função de fiscalização financeira prevista no artigo 3º consiste em apenas fiscalizar a execução orçamentária do município. B, julgar exclusivamente as contas do prefeito municipal. C, controlar a administração local quanto à execução orçamentária e julgar as contas do prefeito e da própria Câmara com auxílio do Tribunal de Contas. E F, aliás, e D, né, fiscalizar apenas as contas da própria Câmara Municipal. E aí? Então, nós temos aqui termos absolutos, né, que eu costumo dizer que sempre as bancas colocam em todas as provas, independentemente da banca, viu? Esses termos como apenas, vocês veem aí na letra A, apenas, exclusivamente, certo? Aqui de novo, apenas. E outros termos como sempre, nunca, tudo, nada, ninguém, né? Todos também. Então, são termos chamados de termos absolutos. Então, o que está na cara aí, que é a letra correta, é a letra C, tá certo? Então, vamos ver aqui.
a letra C. Essas questões eu fiz, né, com 4 alternativas, mas nós iremos publicar um material aí, um combo de simulados de legislação específica, e nós iremos fazer conforme o edital. Então, assim que nós postarmos esse vídeo, né, da aula, nós já iremos também postar um vídeo explicando o nosso material. E se você desejar adquirir, é só clicar no link da descrição do vídeo, que vai dar acesso ao nosso WhatsApp. Lá nós iremos te passar todas as informações para o material. Provavelmente serão mais de 200 questões inéditas e comentadas sobre a legislação específica desse concurso. Então, letra C, como falei, é a correta, né, conforme o artigo 3º do regimento. Por último, nós temos mais uma questão sobre a função julgadora da Câmara. A função julgadora da Câmara Municipal, conforme o artigo 5º, ocorre em todas as situações, olha aí, termo absoluto, envolvendo servidores públicos municipais. B, apenas nos casos de infrações cometidas pelo prefeito, né? Aí C, nas hipóteses em que é necessário julgar o prefeito e os vereadores quando tais agentes políticos cometerem infrações político-administrativas no exercício de suas funções. Então a letra C, na cara, é a correta, né? Porque traz tudo aquilo que a gente comentou na aula. E D, em qualquer situação envolvendo agentes políticos do município. Então, como eu expliquei, as situações em que, se for crime, não é a Câmara que vai julgar, mesmo sendo agentes políticos. Então, vai ser a Justiça Criminal. E ainda, dependendo da situação, nem mesmo a criminal, porque prefeito, salvo engano, vai para a Justiça Federal. Tem que ver as competências conforme a Constituição Federal lá. Então, veja que não se aplica nesse caso aí a letra B, a letra D, né? Então, a resposta está na letra C, né? Que é apenas nas hipóteses de julgamento de prefeito e vereadores quando cometerem infrações político-administrativas. Ok, gente? Então, nós iremos ficar por aqui e, como eu falei, né? Próxima aula, próximo vídeo, observem aí o link da descrição que já vai estar disponível material de simulados inéditos e resumos também da legislação municipal para esse concurso. Então, não perca, aproveite, e também iremos colocar um simulado gratuito como uma amostra para vocês irem treinando aí, vendo como funciona nosso material. Até a próxima aula. Tchau, tchau.